Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. Ótima segunda para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. A data de hoje, 5 de agosto, é um dia em que as comemorações são voltadas à saúde. Hoje é o Dia Nacional da Saúde. O objetivo da comemoração é conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância dos cuidados com a saúde e trazer reflexões sobre o nosso sistema de saúde também. Hoje é o Dia Nacional da Farmácia. A ciência da farmácia tem como objetivo o desenvolvimento e a produção de medicamentos, utilizando como matéria-prima as plantas, animais e minerais. Hoje também é o dia do médico patologista, aquele profissional responsável por diagnosticar uma série de doenças por meio de procedimentos de biópsias e análises variadas de genes, células, tecidos, entre outros. Os patologistas atuam tanto na pesquisa científica quanto na docência e em diversas instituições de saúde, como hospitais, laboratórios e clínicas. O seu trabalho é considerado multidisciplinar, afinal, contribui diretamente para a prescrição de diagnósticos de outras especialidades. Hoje também é o Dia Nacional da Vigilância Sanitária, para promover a conscientização da população, proporcionando adequados esclarecimentos e divulgação aos estudantes também, aos profissionais de saúde e às pessoas em geral, quanto aos temas relacionados com a vigilância sanitária. E por último, hoje também é o aniversário das cidades de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, Cerejeiras, Rondônia, João Pessoa, Paraíba, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso e Rio Verde, em Goiás. Legal, né? Hoje, então, é o Dia da Saúde. Dia da Saúde, tá? As datas comemorativas hoje são todas voltadas para a saúde. Voltadas à saúde. Muito interessante. E nós moramos num país, por mais críticas que recebam, um país privilegiado, porque nós temos o SUS, né? Exatamente. Muitos países aí, teoricamente, mais desenvolvidos, ou mais desenvolvidos literalmente, né? Não tem o SUS, né? E nós temos o SUS, que abriga muita gente, que vai continuar abrigando, né? Ainda bem que nós temos o SUS. 6 horas e 3 minutos, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Hoje teremos os principais boletins de ocorrência de Botucatu e região com o delegado seccional Dr. Lourenço Talamonte. Maduro ter prendido 1.200 pessoas após protestos e que as enviará para prisões de segurança máxima. Turquia bloqueia acesso ao Instagram após acusar rede de censurar apoio ao Hamas. Em funeral de Haniyeh, no Catar, membro do Hamas faz ameaça a Israel. Seu fim está mais próximo do que nunca. Mais flexível, o PT deve apoiar candidatos de centro e direita em 37 cidades médias e grandes. Hoje temos uma entrevista com Argeu Neto, delegado regional da Federação Paulista de Judô. E também conversaremos com a estilista Ana Luísa Parisotto, criadora da marca Changing. Agora 6 horas e 4 minutos, vamos saber como é que está o tempo hoje com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia. Hoje em Botucatu haverá sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 30 graus. Vocês perceberam que a temperatura mínima aumentou um pouco. Verdade. Semana passada ficava em torno de 13 graus, hoje já tá um pouquinho mais calor. Tá mais quentinho. Esse horário. Mas vai vir uma frente fria. A nova frente fria que chega na noite de quarta-feira, 7 de agosto, vai provocar uma virada no tempo novamente em muitos estados do centro-sul do país, já na madrugada e manhã da quinta-feira, dia 8. O ar frio vai começar a entrar primeiro na região sul e deve avançar ao longo da sexta-feira também para o sudeste. A semana que começa quente e seca, ainda sobre grande parte do país, vai terminar com uma queda mais acentuada nas mínimas e máximas entre a sexta-feira e o final de semana. Vamos voltar a sentir frio, com uma queda nas mínimas também em alguns estados da região norte, causando friagem. E na sexta-feira esse ar frio avança para São Paulo ao longo do dia. Com o deslocamento da frente fria e a circulação de ventos transportando mais umidade do mar, podemos ter um pouco de chuva no sul e leste do estado, pegando inclusive o litoral, e a temperatura deve cair bastante. Então é aquela história que a gente está mais ou menos se acostumando, né? Uhum. Calor no inverno, mas na quinta-feira, sexta-feira, a gente vai ter a queda brusca de temperatura.
Então, nos preparemos mais uma vez, né? Tem sido constante, assim, né? Uns dias de calor, aí do nada faz um frio, aí volta calor. A gente já tá ficando acostumado, né? Então, é isso mesmo. Sem novidades. 6h05, agora aquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. E é claro que tem a ver com Olimpíadas, né? Rebeca Andrade surpreende com revelação sobre preparação para a Olimpíada. Em breve entrevista, a ginasta Rebeca Andrade foi questionada sobre o que passa em sua cabeça no momento em que ela está aquecendo e se preparando para a prova, que é sempre aguardada com muita atenção, já que ela enfrenta Simone Biles, considerada por especialistas como o melhor do mundo no esporte. Em vez de cumprir com o protocolo e dizer que repassa os movimentos ou relembra sua carreira, Rebeca admitiu que pensa em receitas antes de fazer as provas. Eu tava viajando na maionese, brincou ela. Eu tava pensando nas receitas que eu vou fazer quando eu voltar pro Brasil, afirmou. Que receitas? Perguntou a repórter surpresa. Eu pego um monte de receita na internet de comida para eu fazer. Eu não faço nenhuma. Passei ontem o dia todo vendo isso aí, admitiu. Tinha um que era com batata e queijo, frango, aí tem bolo, tem cookie, um monte de coisa, soltou ela. A afirmação fez com que os internautas criassem ainda mais simpatia por Rebeca, que já se tornou uma atleta queridinha pelos brasileiros após conquistar 5 medalhas em Olimpíadas. A Simone Biles deve se perguntar o que passa pela cabeça da Rebeca. E a gata lá pensando em fazer comida. É muito especial, afirmou um internauta no X. A Biles tendo várias crises de ansiedade e a Rebeca, que eu vou comer na segunda? Comentou Joyce Oliveira, outro internauta. A Biles assim, essa mana deve estar calculando milimetricamente cada passo dela. A Rebeca, 400 gramas de batata, 150 de mussarela, uma caixinha de creme de leite, brincou outro internauta. Não, é mais ou menos você por aí, imagina, né? Que legal, né? Por isso fica com a cabeça muito boa, não tá nem aí, literalmente, né? Tô pensando numa receita e tal, né? É bacana a gente ter esse tipo de revelação. Mesmo a fadinha, né? A Raíssa, ouvindo Djavan antes, né? Durante a prova. Enfim, é muito legal isso. Será que é o sucesso? É isso? Eu acho que é isso. É o segredo, né? Você tá relaxado, tá pensando em outra coisa, diminuir a tensão, a pressão, né, do momento. Eu acho. Legal isso, hein? 6h08, vamos àquela notícia que está bombando, viral agora com a Juliana. Foi uma notícia polêmica que circulou nas redes durante toda a semana passada, que políticos bolsonaristas utilizaram as redes sociais para compartilhar informações falsas acerca da boxeadora argelina Imani Cave. Os parlamentares se referiram à atleta, que é intersexo, como uma mulher transexual ou um homem biológico, para questionar a participação dela nas Olimpíadas de Paris 2024, após a vitória da lutadora na primeira rodada da categoria até 66 quilos do boxe feminino. Pessoas intersexo nascem com características sexuais que não se encaixam nas definições tipicamente disponíveis para corpos masculinos ou femininos. Isso pode incluir traços da anatomia sexual, órgãos reprodutivos, padrões hormonais e cromossômicos. Já uma pessoa transexual tem uma identidade de gênero diferente do sexo biológico designado ao nascer. Nesse caso, uma mulher trans é a pessoa que se identifica como sendo do gênero feminino, embora tenha nascido biologicamente como pertencente ao sexo e ao gênero masculino. Após o fim da luta, a italiana Angela Carini, oponente de Cave, afirmou que desistiu do embate por conta de dores no nariz, negando qualquer relação com a condição da adversária. Ela disse: "Entrei no ringue e tentei lutar, eu queria vencer." Em postagem no X, o deputado federal Nicolas Ferreira compartilhou um vídeo em que mostra um trecho da luta dessa quinta-feira. Ele afirma, sem qualquer respaldo nas declarações da própria lutadora, que Carini desistiu do combate após encontrar um homem biológico socando a cara dela muito mais forte. Em outro momento da gravação, o parlamentar se refere a Argelina como uma pessoa trans. O Comitê Olímpico Internacional emitiu um comunicado informando que as atletas sofreram ataques enganosos em redes sociais e classificaram os testes aplicados pelo IBA como pouco claros e arbitrários. Antes disso, ambas sempre estiveram dentro dos parâmetros estabelecidos pelo COI e pela Unidade de Boxe de Paris 2024, competindo em disputas internacionais de boxe, como os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e o Campeonato Mundial da própria IBA. O COI disse em nota: "Os ataques contra essas duas atletas se baseiam inteiramente nessa decisão arbitrária que foi tomada sem nenhum procedimento adequado, especialmente considerando que essas atletas participam de competições de alto nível há muitos anos." Independente das polêmicas, né, se a atleta estava apta mesmo a competir
espalharam fake news. Ela não é uma mulher trans. Não, e para variar, né, com esse espalhamento de fake news, a coisa se propaga de um tanto, né, que a gente já viu recentemente no Brasil, fake news, e são sempre os mesmos, né? Pode notar, são sempre os mesmos que acabam espalhando, né? Então cabe às pessoas, né, raciocinarem, pensarem, analisarem tudo aquilo, né? O COI não deixaria participar se não tivesse qualquer tipo de problema, né? Com certeza. Cuidado com as fake news. E sempre vão aparecer, vão continuar aparecendo. O que falta é punibilidade para essas pessoas que espalham fake news. Enquanto não tiver punição, enquanto tiver uma regra clara sobre isso, isso vai continuar acontecendo. Infelizmente é verdade. 6h11. Esporte. Nós tivemos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. É incrível, né? A Olimpíada acontecendo, o Campeonato Brasileiro acontecendo. E parece que o Palmeiras não perdeu, já foi uma grande coisa, né? Mas a gente vai saber agora os resultados da última rodada com o Ricardo Mazei e também um gol do Corinthians. Bom dia, Mazei. Muito bom dia, Márcio Paes de Almeida e ouvintes da Prevera FM, aí na cidade de Botucatu. Um abraço para Ellen, para Juliana, e vamos falar da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, já no seu segundo turno. Eu estive ontem na Neoquímica Arena com a equipe da Caraguá FM, transmitindo o empate de Corinthians 1, Juventude 1. Daqui a pouco o gol do Corinthians marcado pelo Pedro Henrique. A rodada começou no sábado com os seguintes jogos: Vitória 1, Cuiabá 0, Vasco 2, Red Bull Bragantino 2, Atlético Goianiense 1, Botafogo 4, Botafogo lidera o campeonato. Criciúma 2, Atlético Mineiro 1, e no Morumbi lotado com quase 59 mil torcedores, São Paulo 1, Flamengo 0. Gol do Caleri. Ontem tivemos a vitória do Grêmio, fora de casa, boa vitória, hein? 2-0 para cima do Atlético Paraná, o empate de Corinthians e Juventude 1-1, Juventude terminou o jogo com 9 jogadores. Fluminense 1, Bahia 0, gol do Cauã Elias, moleque é fera, hein? Fluminense acertou a defesa com o Thiago Silva. O Palmeiras arrancou empate no Sul, jogou bem o segundo tempo. Inter 1, Palmeiras 1, Rony empatou pro Verdão. E hoje, fechando a rodada, tem grande jogo, hein? Jogo importante, os times estão brigando ali na tabela bem juntos. Cruzeiro e Fortaleza jogam em Belo Horizonte. É isso, Márcio. Um grande abraço. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, para os amigos de Botucatu, da Prevera FM. Fiquem agora com o gol do Corinthians, marcado por Pedro Henrique. Juventude saiu na frente com o gol do Alan Ruschel, aquele mesmo, Márcio, sobrevivente do avião do voo da Chapecoense, daquele dia fatídico, né, para o futebol brasileiro e mundial. Mas ele voltou a jogar, né, um sobrevivente em todos os sentidos, e fez ontem o gol do Juventude. Depois o Pedro Henrique entrou no segundo tempo e empatou o jogo. Então fique agora com o gol do Corinthians e eu volto na próxima semana, como eu vou transmitir o jogo no sábado, aí na próxima terça-feira, com mais um Destaque do Esporte aqui direto dos estúdios da Caraguá FM. Um bom dia, Márcio. Lá vem o zagueiro do time corintiano, outra vez no Pedro Henrique, ele olhou para a grande área, fez a finta, pode bater, perna esquerda, cruzamento, desvio de cabeça, faz e fez! É isso aí, um grande abraço ao Ricardo Mazei, botucatuense, que está lá em Caraguatatuba e transmite os jogos dos times paulistas, né, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians empatou com o Juventude, como ele disse, mostrou gol, inclusive, mas o Corinthians voltou para o Z4, voltou para a zona de rebaixamento, mesmo com esse resultado de 1-1. É assim mesmo, né? Acontece, né? Tem dia que de noite é assim mesmo. É isso mesmo. Agora 6h14, o Sport oficializa a contratação de Wellington Silva, ex-Fluminense e Inter. O Sport oficializou neste sábado, dia 3, a contratação do atacante Wellington Silva, de 31 anos. O jogador, que já treina com o elenco rubro-negro, chega por empresário do Qinghai Ayanui, da China, até dezembro de 2024. Experiente, Wellington Silva foi revelado pelo Fluminense e tem passagens por Internacional e Cuiabá no Brasil. Futebol Internacional, jogou por diversos times. Ele chegou ao Qingdao Hainyu
para a temporada de 24, mas não chegou a entrar em campo porque atingiu o limite máximo de estrangeiros permitidos no elenco. Portanto, sua última mostra como profissional foi na Arábia Saudita, num clube pelo qual disputou 16 jogos e marcou 3 gols. É isso, né? O Wellington Silva. 6h15 agora. Primeiro Jornal. Drops Olimpíadas 2024. Um final de semana agitado nas Olimpíadas de Paris. Que legal, né? Ainda bem que tem mais ainda essa semana, né? Com a gente certeza. tá acostumado já. Começando pela sexta-feira, pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o público ouviu o hino nacional brasileiro sendo entoado. Que legal. A judoca Beatriz Souza fez história ao vencer a israelense Haas Herschel na final da categoria acima de 78 quilos e trazer o ouro para o Brasil. Os atletas olímpicos do Brasil também tiveram bons resultados no basquete e vôlei masculinos, garantindo as respectivas classificações nas quartas de final. No sábado, pela terceira vez, a ginasta Rebeca Andrade fez a bandeira verde e amarela ser hasteada em Paris ao conquistar a medalha de prata na disputa do salto. Ela deu show na final. A brasileira conseguiu 2 performances elegantes, registrou uma média de 15,300 e garantiu a medalha de prata no aparelho. O ouro ficou com a norte-americana Simone Biles. Não surpreende ninguém, né? A gente já sabia. Mas a disputa entre as duas, muito legal durante todos os dias de competição. Já nos tatames, o time brasileiro de judô faturou o bronze por equipes ao derrotar a Itália em uma decisão emocionante decidida por Rafaela Silva na luta de desempate. Para quem assistiu, foi muito emocionante mesmo. Na última luta que o Brasil precisava ganhar, eles sortearam a modalidade e foi escolhida a Rafaela Silva, que estava com sangue nos olhos para vencer a luta. E ela foi lá e derrotou a italiana em 5 segundos, 10 segundos. Inclusive, a gente vai conversar sobre isso na entrevista de hoje. Verdade. Para entender como funciona isso no judô. Muito legal isso. E a gente ficava naquela expectativa e aconteceu, né? Bacana mesmo. Isso né? mesmo. E histórico essa conquista por equipes no judô. Uhum. E quem tava na televisão mudava de canal, via a disputa ali do judô, via se a Rebeca ia saltar. Então, foi bem legal. Ficava se revezando, né? Isso mesmo. E no futebol feminino, as mulheres demonstraram muita força e resiliência em campo. A goleira Lorena defendeu um pênalti, fechou o gol e foi um dos destaques da vitória brasileira por 1-0 em cima da França. Essa surpreendeu, hein? Não, e foi muito legal mesmo. Ela defendeu um pênalti, o Brasil jogou muito. Agora, a polêmica é o seguinte, o Brasil segue, está nas semifinais, só que a Marta, o Comitê Olímpico Internacional, deu 2 jogos de suspensão para a Marta. Nossa! Teoricamente, a Marta poderia voltar no próximo jogo, mas o Brasil está recorrendo dessa decisão, né, para tentar trazer a Marta para esse jogo importantíssimo que o Brasil vai ter agora. Contra a Espanha. Contra a Espanha. E um detalhe, gente, que jogaço foi sábado, hein? Que jogaço, né? Emocionante mesmo, né? Quer dizer, mesmo sem a Marta, a gente conseguiu passar. Sim. E a goleira brasileira foi um destaque. Defendeu um pênalti no momento ela dessa. tem sido destaque, né? Muito legal, muito legal. Vamos torcer para que a Marta, que o Brasil consiga reverter essa situação e a Marta possa jogar contra a Espanha, que é um adversário muito difícil. Vamos sim. Agora, o domingo não foi um dos melhores para os atletas do Brasil nos Jogos Olímpicos. O time verde e amarelo tinha esperanças de medalhas com Marcos Almeida no tiro com arco, porém o brasileiro foi eliminado nas oitavas de final para o sul-coreano. Principal nome da América do Sul no tênis de mesa, Hugo Calderano perdeu a disputa pelo bronze e terminou os Jogos Olímpicos na 4ª colocação na disputa de simples e não conseguiu subir ao pódio em Paris. Foi bem sofrido assistir o tênis de mesa esse final de semana, a gente viu ele perder a semifinal, depois perder a disputa pelo bronze. Se emocionou muito, né? Foi bem triste. Agora o vôlei feminino deu show no fechamento da fase de grupos ao bater a Polônia por 3-0. E garantiu a primeira colocação da chave com 100% de aproveitamento. Tá amassando todo mundo. Tá amassando. Né? A equipe de vôlei feminino do Brasil. Sensacional. Agora no vôlei de praia, na chave masculina, André e Jorge foram derrotados nas oitavas de final pelos alemães e estão eliminados das Olimpíadas de Paris. Pela tarde, Evandro e Arthur não tomaram conhecimento da dupla holandesa e venceram com facilidade por 2-0. Entre as mulheres, Carol e Bárbara também foram vencidas por 2-0. E nas águas, Ana Sátila cruzou a linha de chegada na 2ª colocação em sua bateria e avançou às quartas de final na prova da canoagem cross. Bom, e a gente vai ter daqui a pouquinho, às 7h30, a Rebeca novamente.
Né? Nossa, vamos ter que 7h30, assistir aqui ao vivo. né? Dá pra colocar no telão? Ela vai disputar a final da trave às Ai, 7h38, meu Deus ao lado do da céu. brasileira Júlia Soares também vai estar. Em seguida, 9h23, disputa a final de solo, a Rebeca. Tá, nós. Nas duas provas, ela terá como principal adversária a Simone Biles, super campeã dos Estados Unidos. O duro é que a Rebeca faz aquela apresentação perfeita e vem a Simone Biles e voa até Botucatu. Mais ou menos isso. Impressionante, né? E a gente vai ter ainda hoje, né, o Brasil no vôlei de praia feminino e no vôlei masculino. Então tem muitas emoções ainda para você acompanhar nas Olimpíadas e durante o jornal a gente vai informando, né, o que vai acontecendo. Se bem que a Rebeca vai ser 7h37, mais ou menos. A gente já vai estar no finalzinho. No finalzinho, mas tendo o resultado a gente vai informar sim. Com certeza. 6h21, vamos para o primeiro intervalo de hoje. Você está acompanhando o Primeiro Jornal ao vivo, nesta manhã de segunda-feira, na Prever FM. Já já nós voltamos. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Se cada estilo pede uma cor, seu estilo está no Depósito de Tintas Botucatu. Temos uma ampla variedade de produtos das melhores marcas, como Coral, Souvenir, Real. O Depósito de Tintas Botucatu tem uma equipe experiente, pronta para te orientar e ajudar na escolha das cores e tintas ideais. Também oferecemos tintas automotivas e ceras, para manter seu carro como novo. Facilitamos suas compras em até 6 vezes. 2 lojas, Avenida Santana 150 e Avenida Deputado Dante Delmanto 2070. WhatsApp 997 46 96 55. 100.9. Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever oferece desconto em faculdade? Na Faculdade Galileu, os associados têm 80% de desconto na matrícula até o dia 9 de agosto. Informe-se, 3811 4040. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. Agora sim, 6h23 agora. É uma notícia que a gente tem que destacar aqui também, ainda nas Olimpíadas, que a Bélgica desiste do triatlo após a atleta ser internada com bactéria em Paris. A equipe da Bélgica desistiu do triatlo misto, que acontece na manhã dessa segunda-feira. Aconteceu hoje. Né? Porque uma de suas atletas, a Claire Mitchell, está doente há 4 dias e hospitalizada com uma infecção da bactéria E. coli, que ocorre através da água ou alimentos contaminados e pode causar problemas estomacais e intestinais. O episódio acontece em meio às discussões sobre a qualidade de água do rio Sena. Tem sido motivo de polêmica, com adiamento de provas e treinos nos Jogos. Tanto que até a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, nadou no Sena para provar que águas estariam limpas o suficiente para a natação. A Claire, da Bélgica, nadou no Sena ainda na quarta-feira durante a disputa individual do triatlo, vencida por Cassandre Begrand. Jolien Vermeulen, que também participou da prova, demonstrou preocupação com as consequências. Eu bebi muita água, então saberemos amanhã se estou doente ou não. Não tem gosto de Coca-Cola ou Sprite, obviamente. Nadando sob a ponte, senti e vi coisas que você não deveria pensar muito, disse a mídia belga. No masculino, houve também 2 reconhecimentos da natação cancelados e a disputa terminou adiada depois que a leitura das águas do Sena o considerou inadequado para a natação. O Comitê Olímpico da Bélgica anunciou em comunicado que a decisão de não participar foi tomada em consulta com os atletas e a comitiva. O triatlo belga esperam que sejam o Comitê Boic e o triatlo belga esperam que sejam aprendidas lições para futuras competições de triatlo. Estamos pensando em dias de treino que possam ser garantidos, dias de competição e formatos que sejam claros com antecedência e circunstâncias que não gerem incertezas entre atletas, comitiva e torcedores, disse um trecho da nota. Eu vi o triatlo hoje, uma boa parte, né, hoje pela madrugada, né, na hora que eles pulavam na água, eu falei, gente, agora você imagina a expectativa, vou pular, vou passar mal,
vou contrair alguma doença, enfim. Fazer de tudo possível para não engolir água. Difícil tudo isso, hein? Difícil tudo isso, né? Uma situação complicada. E ninguém mediu a Hidalgo, né? A prefeita de Paris. Será que ela não ficou doente também? Fica a dúvida agora, né? Sei lá, né? O Macron falou que ia pular na água, mas falou, não. Acho que ele pensou melhor. Pule você, prefeita, depois a gente conversa. 6h25 agora, vamos às notícias da polícia nesse final de semana, bastante movimentado, com o seccional de polícia, Dr. Lourenço Talamonte. Bom dia, doutor. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Vou passar o resumo das principais ocorrências do plantão da Polícia Civil desse final de semana. Plantão bem movimentado e com várias ocorrências registradas. Tivemos um acidente de trânsito com vítima fatal na rodovia Marechal Rondon, município de Conchas. Vítima fatal de 18 anos de idade, o acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta elétrica. A bicicleta elétrica era da vítima, houve uma colisão, né, entre a motocicleta e a bicicleta. O condutor da motocicleta e o da bicicleta suportaram ferimentos e, infelizmente, o condutor da bicicleta elétrica acabou falecendo no hospital de Conchas. Também tivemos ocorrência de embriaguez ao volante no centro, em São Manuel. Domingo à tarde, constatado aí durante o acidente de trânsito a situação de embriaguez do condutor do veículo. 2 capturas de procurados. Inclusive, um dos procurados era de Botucatu, condenado a mais de 13 anos de prisão por estupro de vulnerável. Um inquérito que foi feito aí pela DDM de Botucatu, que resultou nessa condenação. Prisão por violência doméstica em Itatinga, domingo à tarde, o autor preso em flagrante de 67 anos de idade. Na residência, ele ateou fogo em peças de roupas. Felizmente, ninguém se feriu. Tivemos 4 ocorrências aí em Botucatu de lesão corporal. No centro da cidade, tivemos 2 casos, inclusive um na Praça do Bosque. Agressões à faca. Também tivemos na Coab 1, briga de vizinhos. A vítima acabou levando um soco no olho. Também tivemos... na região do Jardim Paraíso 2, outra ocorrência de lesão corporal, com agressão à faca e tijoladas. Vítima e agressor socorridos na Unesp. Motivo fútil e desentendimento entre integrantes de uma família. Também tivemos outra ocorrência aí de lesão corporal, né, na Praça do Bosque, como eu tinha falado, uma agressão à faca. Flagrante de tráfico de drogas, lá na penitenciária de Itatinga. Mulher presa em flagrante, com drogas na roupa, durante visita de presos. Também tráfico de drogas em Laranjal Paulista. São Manuel, uma prisão por adulteração de chassi de motocicleta, que é produto de roubo em Pratânia. Veículo apreendido e o autor preso em flagrante. Também prisão em flagrante por dano contra o patrimônio público na penitenciária de Itatinga. Detento acabou danificando um computador durante uma audiência. Já era condenado, cumprindo pena, então vai responder por mais esse crime. E nesse final de semana tivemos uma ação preventiva que busca orientar sobre violência contra mulheres. Estamos no mês de agosto, que nós temos o Agosto Lilás, né, que se comemora mais um ano da Lei Maria da Penha. Então promovemos essa ação preventiva aí. O Centro de Referência da Mulher, OAB, Assistente Social, Polícia Civil e Guarda Municipal. Também tivemos um evento de entrega de rastreadores para os produtores, né, para os apicultores, né, produtores de mel aqui da nossa região. Tivemos esse evento com a participação do GIAR, do Grupo de Investigação de Área Rural, e a CAT, a Casa da Agricultura. Então foram essas as principais ocorrências, os destaques aí do plantão da Polícia Civil desse final de semana. Um abraço a todos e boa semana. 6h29, um fim de semana bastante violento na cidade de Botucatu, né? Infelizmente.
Laboratório de Regência das Orquestras do Instituto de Biociências da Unesp acontece em agosto. Entre os dias 12 e 15 de agosto, o Instituto de Biociências de Botucatu, da Unesp, em Botucatu, realizará o Laboratório de Regência. Este workshop, promovido pelas Orquestras Filarmônica e de Viola e Violão do IBB, é voltado para aprimorar as habilidades de músicos da cidade interessados em regência musical. O evento será conduzido pelo renomado maestro Rodrigo Moraes e abordará 3 pilares fundamentais da regência: o estudo da partitura, a técnica de ensaio e a técnica gestual. Em conversa com o Primeiro Jornal, o maestro explicou como surgiu a ideia de criar laboratório e também detalhou o conteúdo que será abordado. Então, a ideia do laboratório ele surgiu com uma necessidade, né, de muitos alunos, que eu dou aula para muitos alunos, tanto no Brasil, fora do Brasil, de forma online. Né? Então, eles me pediam muito, mas vamos fazer presencialmente no Brasil e tudo. E a Unesp abraçou a ideia, né, de fazermos um laboratório presencialmente que pudesse agregar, né, esse conhecimento na vida das pessoas. Não sei se você sabe, a regência no Brasil ainda é muito escasso. Né? O material de regência é contado a dedo. Eu desenvolvi um método, que a regência, a arte de induzir uma visão técnica e prática, que pudesse ser prático mesmo, objetivo, claro, que o regente pudesse ir à frente de suas orquestras e poder fazer música, porque muitos não têm oportunidade de ter uma orquestra. Então, vai ser um conteúdo intenso, como eu falei antes, na área da regência, tanto do iniciante, para quem está iniciando, não sei nada de regência. Pode ir lá, que a gente vai começar desde quando começou, né? Desde quando pode começar na área da regência, até o avançado. Já estou na área, já estou praticando, então desde o 0 ao avançado, então para dar a oportunidade para todos. Né? A gente vai trabalhar tanto o estudo da partitura, para ter análise geral de uma partitura, como você pode ver, porque ver uma partitura de um regente é diferente de um músico, é uma grade toda, são vários instrumentos ao mesmo tempo, então é diferente. Depois vai ter a técnica gestual, que é um repertório de gestos, né, que ele vai utilizar através da expressividade corporal, que eu vou ensinar lá, e além disso, a técnica de ensaio. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 11 de agosto. O Laboratório de Regência ocorrerá no Anfiteatro do Instituto de Biociências e no Teatro Municipal. A programação é a seguinte: dia 12, segunda-feira, das 9 às 22h30. Dia 13, terça-feira, das 9 às 22h30. Dia 14, quarta-feira, das 9 às 17h30. E dia 15, quinta-feira, das 9 às 22 horas. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 14 3880-0102. Prever FM 6h32, biomassa, compostagem e floresta em foco na FCA. Nos dias 30 e 31 de julho e também dia 1º de agosto, a Fazenda Experimental Lajeado, sede da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, campus de Botucatu, receberá a primeira edição do Biocon Forest, evento que reuniu as principais empresas e também principais atuantes nos segmentos de biomassa, compostagem e floresta. Recebeu. O evento, realização da Paula Cardoso Comunicações, em parceria com a FCA, Unesp e a Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, a FEPAF, contou com uma programação completa para discutir e apresentar as principais inovações e soluções dos segmentos. Foram 30 palestras com debates para cada tema, curso teórico e prático de compostagem, além de dias de campo e feira com maquinários pesados. O evento foi uma oportunidade única para contato e troca de experiências entre empresas especializadas, fornecedores e clientes. O professor Caio Antônio Carbonari, vice-diretor da FCA, destacou a importância de uma das principais pautas do evento. O Brasil está na agenda da descarbonização e da busca por fontes renováveis de energia, pelo menos 30 anos à frente do resto do mundo. Pelos dados do Balanço Energético Nacional de 2024, 49% de toda a nossa matriz energética é renovável. A média do resto do mundo é 14%. O Brasil fez sua lição de casa e temos, certamente, espaço para avançar. Diante desses números, fica muito evidente que o agro e a civicultura brasileira são exemplos de como a ciência e a tecnologia são transformadoras. Outros temas abordados nas mesas redondas do evento, sempre com a participação de especialistas renomados, foram a compostagem e biomassa na fertilidade do solo, processos de produção de compostagem e seus benefícios, o futuro da biomassa como fonte de energia sustentável e os desafios na produção de biomassa no Brasil. Agora, 6h34, o Senac Botucatu promove workshop para público 40+. O Senac Botucatu, em parceria com o Sincomércio, realizará uma formação gratuita para pessoas acima de 40 anos que desejam se recolocar no mercado de trabalho com atuação no comércio da cidade. O workshop Capacita 40+, será de 6 a 15 de agosto.
às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17 horas, na unidade do Senac, a Rua Rafael Sampaio, 85. Os interessados devem realizar a inscrição em uma das sedes do Sincomércio, localizadas na Rua Amando de Barros, 817, Sala 11, em frente ao Shopping Amando, e na Rua João Passos, 1496. Fátima Baldini, presidente do Sincomércio de Botucatu e região, destacou a importância de recolocar pessoas experientes no mercado de trabalho. Ela esclarece, o Capacita 40+, vai em busca da mão de obra que já tem experiência de vida para atuar no comércio. Muitas já aposentadas, mas que gostariam de trabalhar e às vezes, por timidez, não buscam emprego. O time do Senac atendeu prontamente a ideia da parceria com a Sincomércio e desenvolveu uma grade curricular excelente. Tenho certeza que vai ser um sucesso. O workshop terá 14 horas de formação com certificação e, ao final, os currículos dos participantes capacitados serão encaminhados para o banco de currículos do Sincomércio, ampliando as oportunidades de realocação profissional. Esta é uma oportunidade única para aqueles que desejam retornar ao mercado de trabalho, com qualificação teórica e prática, necessárias para desempenhar as funções dentro do comércio varejista, especialmente de atendimento ao público. Para mais informações sobre inscrições e outras dúvidas, o Sincomércio de Botucatu está à disposição por meio do telefone 14 38 14 66 49. Agora 6h37, nós tivemos em Botucatu, ao longo da semana, as convenções municipais oficializando as candidaturas dos prefeitos, né, e prefeitas aqui na cidade de Botucatu. Né? O Rosiello do PDT com o professor Josias são os candidatos. Nós também temos a Thalita Tavares com o Luiz Fernando como candidatos. Temos o Domingos Neves agora me fugiu o nome da vice do Rodrigo Neves, aqui com a Bernadette Francisco, né? E tivemos, surpreendentemente, né, a composição de Fábio Leite e André Spadaro. Né? Foi a grande novidade, pegou muita gente de surpresa esse final de semana, a junção dos dois que eram adversários até sexta-feira pela manhã. Eram ambos pré-candidatos a prefeito, né? Exatamente. E na sexta-feira à tarde veio a notícia dessa união de Fábio Leite e André Spadaro, e ontem à noite, no espaço da Aruma, aconteceu a convenção oficializando também o nome de Fábio Leite para prefeito e André Spadaro para vice-prefeito. Ao longo da semana, nós vamos ter a agenda dos agora candidatos, né? E vamos ter sempre atualizações aqui no Primeiro Jornal. 6h38. Primeiro Jornal, Prever FM. Maduro diz ter prendido 1.200 pessoas após protestos e que as enviará para prisões de segurança máxima. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse ter prendido mais de 1.200 pessoas após os protestos que tomaram o país após a eleição venezuelana em 28 de julho. Maduro prometeu capturar outras 1.000 pessoas. Todos os criminosos fascistas vão para o Tocorón ou Tocorrito, para prisões de segurança máxima para que paguem seus crimes perante o povo, escreveu em uma publicação na rede social X. A Venezuela mergulhou em um impasse político e social após o Conselho Nacional Eleitoral ter declarado o atual presidente Nicolás Maduro reeleito na eleição do último domingo, 28 de julho, e a oposição alegar ter havido fraude. O resultado é contestado pela oposição, liderada por Maria Corina Machado, por Edmundo Gonzalez e pela comunidade internacional. As acusações são de falta de transparência da autoridade eleitoral venezuelana e há pedidos para a publicação dos resultados das urnas. A PUD afirma que Gonzalez, que disputou a eleição contra o atual presidente, recebeu 67% dos votos contra 30% de Maduro. Manifestações eclodiram por todo o país e pelo menos 12 pessoas haviam morrido até a última quinta-feira, segundo ONGs que atuam no país. Diante do impasse, a Suprema Corte da Venezuela convocou os 10 candidatos à presidência, incluindo Maduro e Gonzalez, a comparecerem na sexta-feira, dia 2, para começar a auditoria da eleição. No entanto, integrantes da Suprema Corte foram indiciados por Maduro e são alinhados a ele. Admite-se, assume-se e inicia-se o processo de investigação e verificação para certificar os resultados do processo eleitoral, expressou Carislia Rodrigues, presidente da Suprema Corte. O CNE, órgão eleitoral, também é dirigido por um aliado de Maduro.
Na última semana, Maduro disse que Maria Corina Machado e Edmundo Gonçalves deveriam estar atrás das grades e afirmou que a justiça chegará para eles. A fala de Maduro, que segundo ele é uma opinião na condição de cidadão, foi uma resposta a uma repórter Madeleine Garcia, da TV venezuelana Telesur, durante coletiva com membros da imprensa nacional e internacional. Gonzalez disse na quinta-feira, por meio da rede social X, que se mantém firme após a ameaça de prisão e que segue ao lado do povo. Nunca os deixarei sozinhos e vou sempre defender sua vontade. Em artigo ao jornal americano The Wall Street Journal, Maria Corina Machado disse que está escondida e que teme pela sua vida. Essa situação a gente tem acompanhado, mas a gente está percebendo o seguinte: está aumentando cada dia mais a tensão, mas o pessoal está protestando, o pessoal da oposição. E pode ter certeza, a gente vai ter muitas novidades a respeito da situação da Venezuela. A comunidade internacional não está aceitando isso e não vai aceitar. A gente espera uma posição mais firme também do Brasil. Né? Não, essa novela ainda vai ser longa. 6h40, vamos a mais um intervalo? Vamos lá. E já nós voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Convide sua família e amigos e venha comemorar com a gente a 10ª edição da Caminhada Regional Unimed de Bem com a Vida. Inscreva-se a partir de 1º de agosto pelo site www.caminhadaunimed.com.br. O evento será no dia 18 de agosto, 8h30 da manhã, saindo da Praça do Bosque. Doe 1 litro de leite e colabore com a Associação Mulher Unimed Botucatu. Unimed, suas histórias, nossas caminhadas. No trânsito, escolha Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. O que é real está no primeiro jornal. Prever FM. 6h42, Premier britânico condena a violência da extrema-direita em meio a protestos no Reino Unido. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, condenou neste domingo o que ele classificou como violência de extrema-direita, depois de dias de violentos protestos contra a imigração levaram um ataque a um hotel no país. Os manifestantes atacaram um hotel usado para abrigar requerentes de asilo na cidade de Roterdã, no Reino Unido, neste domingo, dia 4. Enquanto o país enfrenta a pior agitação social que já viu em anos, os protestos levaram a pelo menos 147 pessoas presas desde sábado à noite. Os atos violentos eclodiram em cidades do Reino Unido depois que 3 meninas foram mortas em um ataque com faca em uma aula de dança para crianças em Southport, no noroeste da Inglaterra, na semana passada. Grupos contrários à imigração e aos muçulmanos espalharam a informação falsa de que o suspeito do ataque era um imigrante e um muçulmano radical. A polícia disse que o suspeito nasceu no Reino Unido e não está tratando o caso como um incidente terrorista. Condeno totalmente a violência da extrema-direita que vimos neste fim de semana, disse Starmer em um comunicado. Não tenha dúvida de que aqueles que participaram dessa violência enfrentarão a força total da lei, disse o premier britânico, acrescentando. Ele disse que a desordem tinha como alvo pessoas por causa da cor de sua pele ou crença religiosa e disse que não havia como legitimar a desordem nas ruas do Reino Unido. Não importa qual seja a motivação aparente, isso é violência, isso não é protesto, disse ele. Starmer, que assumiu o cargo há um mês, disse que seu partido trabalhista obteve uma vitória eleitoral decisiva sobre os conservadores. Disse que moradores e funcionários de estabelecimentos locais estão com medo absoluto das gangues de saqueadores em Rotterdam. Não há justificativa nenhuma para tomar essa atitude e todas as pessoas de bom senso deveriam condenar esse tipo de violência, disse ele. A coisa tá um pavio, né? Um barril de pólvora no mundo todo, né? Todo mundo com a paciência à flor da pele, enfim, o mundo está vivendo terríveis dias, não? Tudo tem sido o suficiente para estourar guerras assim, brigas homéricas, né? No Oriente Médio nós tivemos lá o ataque
do Hezbollah contra Israel essa madrugada vai interferir, inclusive, na Bolsa de Valores. Nós vamos ter reação assim que abrirem os mercados às 8 horas aqui no Brasil. Enfim, muita coisa acontecendo no mundo e vai repercutir também aqui no Brasil. 6h45. Turquia bloqueia acesso ao Instagram após acusar rede de censurar apoio ao Hamas. A Turquia bloqueou nesta sexta-feira o acesso ao Instagram, pouco tempo depois de um alto funcionário do governo acusar a rede social de censura, anunciou o BTK, Autoridade de Telecomunicações. Usuários turcos indicaram na plataforma X que não conseguiam atualizar as informações do Instagram, um bloqueio que também foi apontado por jornalistas da AFP. Na quarta-feira, o diretor de comunicações da presidência turca, Fahrettin Altun, afirmou que a plataforma impedia as pessoas de publicar mensagens de condolências para o mártir Ismail Haniyeh, líder político do Hamas, morto em um ataque no Irã atribuído a Israel. É uma tentativa de censura muito clara e evidente, escreveu Altun no X. No entanto, a BTK negou ter agido por causas relacionadas à morte do dirigente palestino. Um funcionário do órgão disse ao site especializado Metascope, sob anonimato, que a razão teria sido insultos contra o ex-presidente Mustafa Kemal Atatürk, considerado o pai da Turquia moderna, e uma série de crimes, incluindo questões de drogas, jogos e violência sexual contra menores. De acordo com este funcionário, o governo solicitou ao Instagram que retirasse o conteúdo em questão. Como o pedido não teria sido atendido totalmente, houve bloqueio. Segundo a imprensa turca, o Instagram tem mais de 50 milhões de usuários no país, cuja população é de 85 milhões de pessoas. Muitos internautas que preferem o X recorreram ao humor para zombar da decisão. X, quando os turcos acordarem e descobrirem que o Instagram está bloqueado. Publicou um usuário junto com fotos de vagões e corredores do metrô lotados. As autoridades turcas já recorreram várias vezes ao bloqueio temporário de algumas redes sociais como Facebook ou X, normalmente após sofrerem ataques. De abril de 2017 a janeiro de 2020, as autoridades também bloquearam a Wikipédia por 2 artigos que estabeleciam vínculos entre Ankara e organizações extremistas. Em julho de 2020, a Turquia aprovou uma lei de regulamentação das mídias sociais que reforçou o controle das autoridades sobre as plataformas. Para defensores da liberdade de expressão, à época, a nova regra faria aumentar a censura no país e poderia contribuir para calar dissidentes e também a oposição. Prever FM 6h47, a Embaixada no Líbano recomenda que brasileiros deixem o país. A Embaixada do Brasil em Beirute emitiu um comunicado em que recomenda aos cidadãos brasileiros que residam no Líbano a deixarem o país por seus próprios meios até o retorno à normalidade. De acordo com o Itamaraty, o Líbano abriga a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio, com aproximadamente 22 mil pessoas. A região vive uma escalada de tensão após o assassinato do comandante militar do Hezbollah, Fuad Shukur, e do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh. Estados Unidos, França e Reino Unido também orientam que seus cidadãos deixem o Líbano imediatamente. O documento da Embaixada do Brasil pede ainda que as pessoas com planos de viajar para o local cancelem a viagem. Se você não estiver no Líbano, não viaje ao país, enfatiza. Para os cidadãos brasileiros que considerem essencial estar no Líbano, a recomendação é evitar permanecer no sul do país, em áreas fronteiriças ou em outras áreas de risco reconhecido. O comunicado orienta brasileiros a seguirem todas as recomendações de segurança das autoridades locais, com atenção às áreas consideradas de risco. Não participe de reuniões e protestos, completa o texto. 6h48, em funeral de Haniyeh no Catar, membro do Hamas faz ameaça a Israel. Seu fim está mais próximo do que nunca. O funeral de Ismail Haniyeh, chefe do Hamas, morto na capital do Irã, foi marcado por protestos e avisos de vingança para Israel na sexta-feira, dia 2, em Doha, no Catar. A cerimônia foi realizada na mesquita Imam Mohammed ibn Abd al-Hamed, a mesquita nacional do Catar, e contou com a presença de nomes como Khaled Mesrad, que é apontado como o novo chefe do grupo terrorista. Outros altos funcionários do Hamas e o emir do Catar também estiveram presentes. O caixão de Haniyeh, envolto na bandeira palestina, foi carregada pela mesquita junto com o caixão de seu guarda-costas, que foi morto no mesmo ataque. Ele foi enterrado em um cemitério na cidade de Lusail, no norte de Doha. Por telefone, em declaração dada a Reuters, enquanto participava do funeral, o alto funcionário do Hamas, Sami Abu Zuhri,
fez ameaças a Israel. Nossa mensagem hoje é que vocês estão afundando profundamente na lama e seu fim está mais próximo do que nunca. O sangue de Haniyeh mudará todas as equações. Irã e Hamas acusam Israel de executar o assassinato e prometeram retalhar contra seu inimigo. O governo israelense não assumiu a responsabilidade pela morte nem negou. Na quarta, horas antes de ser assassinado, a transmissão televisiva da posse do novo presidente iraniano registrou as últimas palavras de Ismail Haniyeh ao líder supremo iraniano Ayatollah Ruhollah Ali Khamenei. Allah quem dá a vida e causa a morte. Allah é onisciente de todas as ações. Se um líder sai, outro surgirá, disse ele em árabe, citando um verso do Alcorão. Na quinta, dia 1º, outra cerimônia fúnebre foi realizada para Haniyeh em Teherã, no Irã, onde ele foi morto e também foi marcada por protestos e promessas de vingança. E isso já aconteceu nessa madrugada, já o Hezbollah... Já foi cumprida, né, as ameaças? Já começaram a ser cumpridas as ameaças, né, nesta madrugada, no início da madrugada, né, com mísseis disparados pelo Hezbollah a Israel. Então, realmente... atenção máxima nesse instante no Oriente Médio. E eu repito, vai afetar inclusive bolsas no mundo inteiro, bolsas de valores no mundo inteiro. 6h51, mais flexível, o PT deve apoiar candidatos de centro e direita em 37 cidades médias e grandes. O PT, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, definiu que irá apoiar candidaturas de partidos de centro e de direita em pelo menos 37 das 201 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. O número inclui candidatos filiados ao MDB, PSD, União Brasil e Republicanos, partidos que têm ministros no governo. Mas também 3 candidaturas do PSDB, incluindo uma capital estadual, Júnior Gel, aspirante à Prefeitura de Palmas, no Tocantins. Em outras 125 das 201 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, o PT decidiu que vai lançar candidatura própria. Em 39 das grandes cidades, a sigla vai apoiar partidos de esquerda e centro-esquerda, como o PSB, PV, PSOL e PDT. É o caso da capital paulista, por exemplo. Restam ainda 18 municípios com mais de 100 mil habitantes. Em algumas, não haverá candidatura do PT nem coligação com outro partido para a disputa de prefeito. Em outras, a situação segue idêntica. O prazo para as convenções partidárias terminou no último domingo, né? Os apoios foram homologados nessa semana que passou, né, pela Executiva Nacional do PT. O PT também abriu mão de ter candidaturas próprias em 13 capitais. Nestas cidades, os petistas irão apoiar principalmente candidatos do MDB, PSB e PSOL. A decisão de flexibilizar esses apoios e se coligar em outras faixas de espectro político tem relação com uma prioridade definida pelo PT: tentar isolar ao máximo o campo bolsonarista, já de olho nas eleições de 2026. A ideia é tentar aprofundar nos municípios a frente ampla que elegeu Lula em 2022. A estratégia é reflexo também do desempenho fraco do PT nas eleições municipais de 2020. O partido não elegeu nenhum prefeito da capital e, por isso, teve de buscar aliança com siglas de direita e centro. Naquele momento, o PT optou por lançar o maior número possível de candidatos próprios. Queria mostrar força e reabilitar a legenda em um momento de crise, na esteira de Lava Jato e da prisão de Lula. A diretriz atual, portanto, marca um outro momento do partido e vai na contramão da estratégia adotada há 4 anos. 6h53, cidade de São Paulo tem 72 cracolândias espalhadas por 47 bairros. A mais famosa Cracolândia de São Paulo, atualmente concentrada na Rua dos Protestantes, no centro da cidade, está longe de ser a única aglomeração de dependentes químicos na capital paulista ou no estado. Guardadas as devidas proporções como dimensões e população presente, o município possui 72 concentrações de usuários de drogas classificadas pela gestão Tarcísio de Freitas dos Republicanos como áreas de atenção. Elas estão esparramadas por 47 bairros. A Folha teve acesso exclusivo aos dados que foram levantados pelo governo no início de 2023. Esse é o mapeamento mais detalhado sobre os locais de consumo de crack no estado, que ao todo tem 160 cracolândias divididas em 45 municípios, incluindo a capital. Grande parte das cenas de uso de droga está na periferia da cidade de São Paulo. Agentes públicos apontaram 41 pontos, sendo 20 na Zona Leste,
14 na Zona Norte, 6 na Zona Sul e apenas 1 na Zona Oeste, no Rio Pequeno. Em 3, Jardim Santa Terezinha, Jardim São Carlos e Parque Maria Fernanda, não foi possível precisar a área exata, uma vez que há bairros com o mesmo nome em mais de uma zona da cidade. O Parque Novo Mundo, na Zona Norte, foi o bairro com mais incidências de pontos fora do centro, com 4 no total. Ele fica no encontro da rodovia Presidente Dutra com a Marginal Tietê, em uma área rodeada por galpões. 2 favelas cortam a região, a Funerária e Marconi. Outros 15 pontos estão no centro. 6 em Campos Elíseos, 4 em Santa Efigênia, 2 na Consolação e na Liberdade, e 1 na Sé. Foram localizadas cracolândias também no Alto de Pinheiros e Pinheiros, áreas nobres na Zona Oeste. Os dados foram obtidos pela Folha após pedido via Lei de Acesso à Informação. A solicitação foi realizada para a Secretaria de Segurança Pública em setembro de 2023. A reportagem esperou 10 meses até receber os números, já que o pedido foi negado nas primeiras 2 instâncias da gestão Tarcísio. Quem determinou a divulgação dos números foi a Comissão Estadual de Acesso à Informação, colegiado que funciona como terceira e última instância e que se reúne em algumas datas ao longo do ano, justamente para analisar pedidos negados pelos órgãos anteriores. A resposta trouxe o nome das cidades e dos bairros com uso aberto de drogas sem o endereço exato. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, responsável pelo levantamento, isso foi feito para evitar a estigmatização de qualquer região específica. A pasta diz que os dados são do início de 2023, mas não detalhou em qual data ele foi realizado. Em sua resposta, a Secretaria detalhou a metodologia utilizada no levantamento, baseado no modelo de LECUCA, Levantamento de Cenas de Uso em Capitais, projeto criado por pesquisadores da Unifesp. A pasta explica que no caso da cidade de São Paulo, foram considerados pontos de atenção locais com a presença de no mínimo 15 usuários de droga por 3 dias. Já no interior do estado, foi usado também uma segunda possibilidade, caso o município tenha mais de 30 dependentes químicos, mesmo que espalhados em mais de um ponto. Assim como a capital, o interior e a Grande São Paulo também possuem cracolândias espalhadas por diversos bairros. Ao todo, são 44 cidades onde houve registro de dependentes químicos aglomerados consumindo drogas. São Bernardo e Guarulhos, ambos na região metropolitana, estão no topo da lista com 8 pontos cada. No interior, Campinas possui 7 endereços, sendo 3 no centro e 1 ponto nos bairros Vila Industrial, Vila Formosa, Ponte Preta e Carlos Lourenço. É uma situação bastante delicada, é uma questão de saúde pública e também de segurança pública. Elas têm que atuar de forma alinhada, harmoniosa, para que chegue a um consenso. É muito difícil a situação. O aumento de dependentes químicos é uma coisa impressionante. Sinais dos novos tempos e já faz alguns anos que isso tem acontecido. Sim, a Cracolândia em São Paulo, há quantos anos existe, né? O ponto principal, eu quero dizer, né? E a dificuldade que também no interior, muitos casos vem acontecendo, em Botucatu também acontece, não é isso? Então, é uma situação, eu repito, de saúde pública e de segurança pública. Tem que tentar resolver esse problema com reuniões, com opiniões, com pessoas das mais diversas áreas da sociedade civil organizada para tentar chegar a um consenso sobre isso. 6h58, tá chegando dia 31, afinal de contas, hoje já é dia 5 de agosto, gente. Já, né? Nossa, tá passando rapidinho já o mês de agosto, né? É. E se você tá aí precisando fazer uma moral com o seu velho esse ano, a Prever FM tá aqui para te ajudar mais uma vez, né, Márcio? Muito bom. E o presente é gigante. É uma Smart Big TV Samsung de 75 polegadas 4K. Então já arruma espaço na sala que seu coroa vai curtir ter um verdadeiro cinema em casa, hein? Se ele for associado no sistema Prever, a Prever FM deixa o som mais potente com um soundbar Samsung Bluetooth e subwoofer sem fio. Então bora fazer um plano para levar tudo junto, hein? Acesse o nosso site preverfm.com.br e se inscreva. O resultado, como o Márcio falou, sai dia 31 de agosto às 11 da manhã. É a promoção Super Tela do Paizão. Já garante presente do Paizão aí. Muito legal mesmo. Agora são 6h59. Um bom dia a você que está acompanhando o primeiro jornal da Prever FM. Você que está aí no carro de aplicativo trabalhando, obrigado pela carona. Você que está indo para a academia, você que está acordando agora. Quando voltam as aulas da criançada, hein? Eu acho que já começa hoje, né? Será que é? Será que é hoje? Se eu não me engano, as escolas públicas... As escolas que não voltaram na semana passada, voltam hoje. Tá certo, tá certo. Bom,
Um grande abraço a você que está acordando, que está fazendo o seu café, enfim. Obrigado pela audiência. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.